Filipenses capítulo 2, versículo 12, eu vou ler o 12 porque faz parte daquilo que eu vou ministrar, tá bom? Do versículo 12 até o versículo 16. Acompanhe comigo a leitura, depois nós fazemos a nossa oração, tá bom? Diz assim o texto: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E aí, é a partir daqui que nós vamos destrinchar realmente o nosso texto, né? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Vamos orar então? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos a Ti nessa noite, Pai. Estamos diante da Tua presença e nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor ministre ao coração daqueles que estão agora ouvindo e vendo essa mensagem, Senhor, daqueles que ainda verão esse vídeo depois, Pai, que o Senhor fale ao coração. Pai, a razão pela qual nós estamos aqui, Senhor, a razão pela qual nós fazemos o que fazemos, Pai, é a esperança de que o Senhor fale ao coração daqueles que verão esse vídeo no nome de Jesus, Pai. É essa a esperança, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, meu Deus, com a intenção de promoção pessoal. Nós não estamos aqui, Senhor, meu Deus, com interesses espúrios no coração. O único desejo do meu coração, Senhor, eu posso falar diante de Ti, é fazer com que as pessoas ouçam a Tua palavra, Senhor. E a minha esperança é de que, ao ouvirem a Tua palavra, o Senhor, meu Deus, conceda a essas pessoas graça, de maneira que a palavra possa falar firmemente ao coração dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus. Pai, ajude-me a transmitir a Tua palavra com fidelidade, Senhor. Dar-me graça e sabedoria, dar-me poder do alto, Senhor, para que, ministrando a Tua palavra, as pessoas sejam alcançadas pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Pai, que a palavra do Senhor chegue ao coração dessas pessoas no poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, querido, se nós observarmos esse parágrafo todo aqui que eu li, fica claro aqui a orientação de Paulo aos Filipenses. Primeiro, nós temos aqui um elogio à obediência deles. Paulo diz, tanto na minha presença como na minha ausência. Está falando da obediência, que eles eram obedientes tanto na presença de Paulo como na ausência de Paulo. Então é um elogio à obediência desses irmãos. Depois, nós temos um mandamento tremendo da parte de Paulo, né? Desenvolver a salvação com temor e tremor. Esse é um mandamento. Logo em seguida, ele diz o porquê desse mandamento e de onde virá o poder para a obediência ao mandamento. Ele diz, porque Deus é o que opera neles o querer e o fazer. E por último, de maneira prática e específica, como os filipenses deveriam desenvolver a sua salvação. É essa a nossa parte do estudo, tá bom? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, sendo irrepreensíveis e sinceros e inculpáveis e retendo a palavra de vida. Então Paulo vai dizer a esse irmão como eles devem desenvolver a salvação deles, tá bom? Antes de continuar, querido, antes de entrar nessa parte específica que é o que nós vamos ministrar hoje, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações, tá? Alguns comentários. Bom, primeiro, eu gostaria que nós não perdêssemos de vista que tudo o que vem sendo dito até aqui
tem a sua origem num problema que estava afetando a igreja de Filipos. Qual era esse problema? Era a falta de unidade, né? Era uma disputa interna que havia naquela igreja. Olha aqui, capítulo 2, versículo 3 em diante, 3 e 4, olha. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então havia uma disputa interna, e por causa dessa disputa interna havia partidarismo. Havia ali uma disputa interna entre os seguidores de Evódia e os seguidores de Síntique. Duas mulheres experientes que caminharam com Paulo, mas que por alguma razão que nós não conhecemos, e isso não fica claro na carta, essas mulheres se tornaram inimigas dentro da própria igreja. Portanto, criou-se partidos dentro dessa igreja, o partido de Evódia e o partido de Síntique. Então havia um problema interno nessa igreja de falta de unidade. Bom, gente, olha, isso é muito claro, né, que havia esse problema. E por causa do amor que Paulo tinha por estes irmãos, ele faz um apelo comovente e cheio de ternura, no sentido de que aqueles irmãos pusessem fim a essa disputa que havia ali dentre eles. Olha só o versículo 1 e 2, querido, é bem interessante. Olha o apelo de Paulo. Eu vou depois traduzir isso de maneira que você consiga entender melhor. Mas olha só. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse é o propósito, é o ideal, não só para a igreja dos Filipenses, mas esse é o ideal para todas as igrejas. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, porque vocês estão em Cristo, porque vocês têm o amor de Deus derramado nos seus corações, porque vocês são participantes da comunhão do Espírito e porque vocês têm a vida de Deus implantada em vocês, então Paulo diz, vivam em unidade, ou seja, viva de modo que a minha alegria seja completa em vocês, de modo que vocês pensem a mesma coisa, que vocês tenham o mesmo amor, que vocês sejam unidos de alma e tendo o mesmo sentimento, ou seja, vivam em unidade plena. Larguem ou deixem de lado toda a disputa, todo o egoísmo, todo o partidarismo, deixem de lado, querido, o orgulho, deixem de lado as querelas que vocês têm aí e tenham o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, vivam em unidade. É isso que Paulo está dizendo, tá bom? Depois disso, irmãos, ele faz uma exortação, ele traz um mandamento. Ele diz assim, olha, nada façam por partidarismo ou vanglória. Ou seja, não sejam egoístas e orgulhosos, mas vivam em humildade. Considerem os outros superiores a si mesmo. Então, Paulo vem dizendo algumas coisas aqui para essa igreja, irmãos, porque esse é o problema, né? É por causa disso que nós temos toda essa exortação que nós vamos ministrar hoje. Lloyd Jones diz o seguinte, olha, nada senão a cruz pode fazer com que uma pessoa considere outra superior a si. Nada senão a cruz de Cristo pode dar-nos este espírito de humildade. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, olha, o que Lloyd Jones está dizendo é o seguinte, apesar do apelo comovente, apesar da exortação, Paulo sabe que ainda falta alguma coisa ali, tá? Falta alguma coisa. E aí segue a fala de Lloyd Jones. Por mais úteis que sejam o apelo e o mandamento, é necessário contemplarmos o escândalo da cruz, pois se quisermos vencer o egoísmo e o orgulho, precisaremos muito mais do que apelos comoventes e mandamentos. Precisaremos do poder daquele que foi crucificado. É por isso que Paulo chama a atenção daqueles irmãos, querido, para o amor sacrificial do Senhor Jesus. Antes de falar desse amor sacrificial, é importante nós compreendermos algumas coisas aqui, querido. Olhe,
Há um apelo, veja, Paulo é quase que dramático, né? Há um apelo aqui, há uma exortação, mas Paulo sabe que só isso não é suficiente. Um homem para viver em humildade, um homem para, de certa forma, subjugar o orgulho e o egoísmo no seu coração, querido, ele só conseguirá, ele só vencerá essas coisas se ele conseguir contemplar aquele que foi crucificado, entendeu? O que é dito é mais ou menos o seguinte: olha, sem a cruz de Cristo, não adianta apelos, não adianta mandamentos, exortações, entende? Se nós não voltarmos os nossos olhos para a cruz e para aquele que foi crucificado, nós não teremos o poder necessário para vencer. Queridos, todos nós sabemos do fascínio que o orgulho exerce em nós. Eu diria, irmãos, assim, sem muito exagero, que é raro, muito raro você encontrar um homem, cristão ou não, que esteja liberto do orgulho e do egoísmo. Você vai encontrar homens cristãos, mulheres cristãs que estão lutando para vencer isso. Mas sabe que é uma luta sangrenta, é uma luta diária, porque parece que isso faz parte da essência da nossa natureza. A natureza caída, a nossa natureza adâmica, ela é essencialmente orgulhosa e egoísta, entendeu? Por isso, Paulo vem aqui, faz o apelo, faz a exortação. Agora ele vai falar, vai apontar para Cristo, porque sem olhar para Cristo, sem olhar para o que Cristo fez, querido, sem o poder de Cristo, nós não venceremos essas coisas, entendeu? Olha o versículo 5 do capítulo 2. Eu vou chegar lá onde nós estamos, tá bom? Mas antes, como vocês sabem, a gente sempre faz esse tipo de recapitulação, né? Versículo 5, ele vai falar do amor sacrificial, né? Tende em vós o mesmo sentimento ou a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olha, sabe o que é interessante, querido? É que Paulo poderia ter encerrado esse assunto aqui, ao apontar para Cristo, para o sacrifício de Cristo, para a humilhação de Cristo, para a humildade do Senhor Jesus Cristo, para toda a sua renúncia. Isso serviria, irmãos, isso é mais do que suficiente. Só que Paulo, querido, ele não parou aí, na verdade, né? Fica até assim, o que ele teria mais para dizer a esses irmãos? Olhem para Jesus, né? Veja a sua humilhação profunda, olhe para o amor sacrificial. Não seria tamanha demonstração de humildade e amor suficiente para pôr fim a toda a querela que havia entre aqueles irmãos? Só que Paulo sabia, e irmãos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, né? Eu não posso falar, eu não falo com tanta autoridade a respeito disso, né? Mas é necessário que todos aqueles que almejam o pastorado, eles tenham algum conhecimento da natureza humana. É necessário isso. Sem isso, irmãos, a gente vai cometer muita besteira no nosso ministério. Paulo tinha um profundo conhecimento da natureza humana, tá? E é por isso que ele não para aqui. Ele faz o apelo, ele faz a exortação, ele aponta para a cruz, diz: sem a cruz vocês não terão poder para vencer o orgulho e o egoísmo, né? Mas a lógica seria suficiente isto, mas Paulo sabe, eu preciso ir um pouquinho mais além, tá bom? Então, olha só. Eu vou colocar da seguinte forma, eu vou chamar sua atenção aqui para a exaltação de Jesus. Por causa do que ele fez, do que Jesus Cristo fez, Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. Mas isso ainda não é o fim. Por causa do que Jesus Cristo fez, um dia
todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que se dobrar e toda língua terá que confessar que este Jesus, que foi tão ridicularizado, escarnecido e brutalmente assassinado pelos líderes judeus, querido, e pelos soldados romanos, esse Jesus é Deus. Ele morreu, mas depois ressuscitou. Depois da ressurreição, ele foi enviado ele enviou o seu Espírito, e agora esse Espírito habita dentro do coração daqueles que creem em Jesus. E com o Espírito, o poder de Deus está agora acessível aos seus filhos. Veja que coisa interessante, querido. Os filipenses não têm apenas a tremenda demonstração de humildade e amor sacrificial, mas eles têm também o poder de Deus. O que Paulo vem mostrando a nós, querido, é que nós, se quisermos vencer o orgulho, se quisermos vencer o egoísmo, se quisermos preservar a unidade da igreja, o viver em união, lembra lá do Salmo 133, né? Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Irmãos, viver em união, querido, isso custa um preço altíssimo. E sem a exortação bíblica, sem o sacrifício de Cristo, sem o poder do Espírito em nós jamais viveríamos em união. E não é falando mal da igreja, irmãos, mas basta você perceber que mesmo sendo cristão, mesmo desfrutando de tudo aquilo que a Bíblia nos promete, mesmo tendo o Espírito habitando em nós, você ainda vê na igreja querelas. Olhe para a igreja de Filipenses. Uma igreja que foi pastoreada por Paulo, fundada por Paulo. Uma igreja que recebia a orientação desse apóstolo. E ainda assim, irmãs que caminharam com Paulo. E ainda assim, querelas, disputa interna. Você percebe como nós temos a necessidade, querido, de ter esse poder à nossa disposição? Bom, Paulo sabia disso, querido. Sabia que essa era a verdade a respeito dos irmãos de Filipe. Portanto, ele poderia ter finalizado a sua exortação àqueles irmãos, mas ele não fez. Veja como ele começa o versículo 12, irmãos. Sendo assim, meus amados, depois do apelo, depois da exortação, depois da demonstração do amor sacrificial de Cristo, do apelo feito a que nós adotemos a mesma atitude de Cristo, depois que nós temos em nós o Espírito Santo, olha o apelo. Sendo assim, meus amados, ele vai dizer, desenvolva a sua salvação. Queridos, Paulo sabe da necessidade, Paulo sabe da dificuldade que qualquer ser humano tem de viver uma vida cristã autêntica e de manter a paz de uma igreja. Eu não estou falando do corpo de Cristo de maneira geral, estou falando de uma igreja local, entendeu? Todo crente, todo cristão sabe que é difícil a preservação dessa paz dentro da igreja. Paulo sabia disso, querido. Paulo sabia por conhecer a natureza humana, Paulo sabia por ser um homem de Deus, por ter experimentado na própria pele essas coisas, então ele sabia. Por isso, querido, toda essa exortação, sabe, todo esse cuidado, veja, 13 versículos tratando dessa questão e ele não se dá por satisfeito, mesmo apontando para Cristo, mesmo apontando para a cruz. Chega o versículo 12, ele diz assim, irmãos, desenvolva a sua salvação. E olha, vocês vão desenvolver isso porque Deus lhes deu o poder para isso, Ele está operando em vocês, porque sem isso vocês não conseguiriam desenvolver. Só que agora, querido, e aí nós vamos voltar para o nosso texto, agora ele vai dizer o que ele tem em mente quando desenvolver a salvação. Vocês já viram, para que você não perca aquilo que nós estamos falando, tá? Quando Paulo fala de salvação, eu preciso ter em mente que ele usa 3 palavras bíblicas para descrever o que é salvação, tá bom? Ele usa a palavra justificação e ele fala de uma salvação pretérita, aquilo que foi feito por Cristo, tá? Algo que já aconteceu. Se você é cristão, isso já aconteceu na sua vida e acontece uma vez só, não se repete mais, tá? Ele fala de santificação, que é a salvação presente, esse processo de aprimoramento do nosso caráter que vai permanecer, perdurar até a nossa glorificação. Ou seja, enquanto eu tiver vida nesse mundo, irmãos, esse processo estará em andamento, entendeu?
É disso que ele está falando aqui. A falta de unidade é a igreja não vivendo a santidade que Deus gostaria que ela vivesse. Eles estão dando lugar ao egoísmo, estão dando lugar ao orgulho, eles estão se degladiando entre si, disputando, a igreja está dividida em partido. Isso é falta de santidade, irmãos. Tá? Então, desenvolva a salvação de vocês. E temos também a palavra glorificação, que é a salvação futura. Então nós temos uma salvação pretérita, nós temos uma salvação presente e uma salvação futura. Ele usa palavras para descrever tudo isso: justificação, santificação e glorificação. Aqui ele tem em mente algo específico. O que ele tem em mente aqui? O que é desenvolver? Como é que esses irmãos lá em Filipos deveriam desenvolver a sua salvação? Olha o texto, querido, versículo 14, 15 e 16. Fazei, e aqui ele está sendo claro e específico com aqueles irmãos. É isso que vocês têm que fazer para acabar com esses problemas. Olha só, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Nos versículos 12 e 13, temos uma orientação geral de Paulo aos Filipenses: desenvolva, operem a sua salvação. E vocês sabem, nós já tratamos isso de maneira geral, tá? Nós já tratamos essa questão de maneira geral. Agora nós vamos avançar e seguir o pensamento de Paulo, Então nós vamos tratar desse assunto de maneira específica. O que Paulo tinha em mente quando ele disse isso em relação aos cristãos lá de Filipos, tá? Como eu já disse, querido, estes versículos tratam da maneira prática e específica de como os filipenses deveriam desenvolver a sua salvação. E como eles devem fazer isso? Paulo diz: fazendo todas as coisas sem murmurações nem contendas, sendo irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis, retendo a palavra da vida. É assim que eles devem desenvolver a salvação deles. Observe, querido, que o mandamento para desenvolver a salvação só é dado aos filipenses porque eles são filhos de Deus. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: olha, esse não é um mandamento para um descrente. Vou colocar da seguinte forma, querido. Eu não quero parecer que eu esteja afrontando a sua capacidade de obediência ou coisa parecida. Nada disso. Por tudo que eu já disse aqui, o mandamento de Paulo a esses irmãos só é possível ser vivenciado, querido, se você é filho de Deus. Vou repetir o processo de Paulo. Ele faz um apelo muito emotivo. Era uma igreja que ele amava muito. Depois do apelo, ele traz uma exortação, um mandamento. Depois do mandamento, ele aponta para Cristo, para a cruz. Depois disso, ele fala do poder de Deus operando em nós, por meio do Espírito Santo. Então se percebe que todos esses passos dizem respeito a cristãos. E se para cristãos, irmãos, para pessoas que já foram alcançadas pelo amor de Deus, transformadas por Deus, que têm o Espírito Santo habitando dentro delas, isso ainda é difícil? Agora imagine para alguém que ainda não nasceu de novo. Isso não é difícil, é impossível, querido. Então, repetindo, querido, o mandamento para desenvolver a salvação só é dado aos filipenses porque eles são filhos de Deus. Portanto, me permite falar um pouquinho sobre essa questão de ser filho de Deus, irmãos, porque isso é importante, tá? Eu quero desfazer aqui pelo menos um mito muito comum que a gente ouve o tempo todo, inclusive de pessoas cristãs, tá? Olha só, eu vou começar a minha abordagem por isso aqui, tá bom? Todos nós já ouvimos, até mesmo de alguns que se dizem cristãos, que todos os seres humanos são filhos de Deus. Isso é muito comum, isso é natural, a gente ouve isso em todo lugar. Mas a pergunta é, querido, isso é verdade? Tá? De onde vem essa ideia de que todos nós somos filhos de Deus? Vamos olhar a Bíblia, tá bom? Vamos olhar a Bíblia. Você vai me permitir, querido, aqui é uma espécie de preparação para o que eu vou falar, tá bom? E eu preciso gastar algum tempo com vocês em relação a isso. Então eu vou começar aqui com um texto bíblico. Meu negócio é verdade que toda a raça humana, todo ser humano é filho de Deus?
como as pessoas costumam dizer isso o tempo todo. Então eu vou tratar disso usando alguns versículos bíblicos para tentar ilustrar o que eu quero dizer, tá bom? Vou começar com Atos 17, a partir do versículo 28. Então acompanhe, por favor, só o versículo 28 e 29 aqui. Porque nele, isso é Paulo falando, né? Porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos, em Deus, tá? Como diz um dos próprios poetas de vocês, nós também somos descendência dele, no caso de Deus. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro ou de prata ou feito de pedra pela imaginação dos homens. Essa é uma palavra muito forte contra a idolatria, mas não é esse o nosso assunto hoje, tá bom? A pergunta é, estaria Paulo ensinando que todos os seres humanos são filhos de Deus? E a resposta é, querido, de maneira alguma, de jeito nenhum, tá? O que Paulo estava ensinando era que, em última instância, todos derivamos de Deus, no sentido de que todos fomos criados por Deus. Então, essa é a ideia de Paulo, querido. Não quer dizer que todos nós somos filhos, mas Paulo diz que somos descendência de Deus no sentido de que todos nós somos criados por Deus, tá? Somos todos descendentes de Adão, todos nós descendemos de Adão, e Adão, em último sentido, é descrito como filho de Deus, o que significa que ele foi criado por Deus. Então, nesse sentido, de que todos nós somos criados por Deus, eu posso até justificar a ideia de que nós somos filhos de Deus. Mas esse é um sentido não bíblico, porque o sentido bíblico de filho de Deus é alguém que nasceu de novo. É alguém que foi, eu vou usar termos bíblicos, tá bom? É alguém que é uma nova criatura. É alguém que foi regenerado. É alguém que o Espírito de Deus habita dentro dele. É alguém cujo nome está escrito no livro da vida. Esse é o Filho de Deus à luz do Novo Testamento, tá bom, querido? Filho de Deus no sentido de ser criado, você pode até usar, tá? Mas no sentido de salvação não pode ser usado, tá bom? Então vamos andar um pouquinho mais, tá? Além desse texto, eu vou aqui pedir permissão a você para citar outros textos e eu quero te mostrar isso de maneira mais clara. Eu usei apenas um texto, então eu vou expandir essa ideia um pouco mais para que você entenda melhor o que eu estou dizendo, tá bom, gente? E olhe, segure aí, porque você vai ouvir coisas pesadas em relação a isso, tá bom? Esse é um assunto que a Bíblia trata e ela não deixa margem para dúvida, tá bom? E vou ser muito franco com você. Posicionamento bíblico com relação a isso é muito forte, tá? Então, se você está aqui, que não é cristão, querido, eu queria te preparar para que você vai ouvir coisas pesadas, tá bom? Então, olha só. João, capítulo 8, a partir do versículo 39, ainda tratando dessa questão de ser ou não ser filho de Deus, tá? Nosso pai é Abraão, afirmaram eles. Eles aqui são os fariseus, aquelas pessoas que estavam discutindo com o Senhor Jesus nesse capítulo, tá? Nosso pai é Abraão, afirmaram eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, seguiriam o bom exemplo dele. Mas em vez disso, estão procurando matar-me. E tudo porque eu disse a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não faria uma coisa dessas. Começando por aqui, tá bom? Essa é uma palavra muito interessante do Senhor Jesus Cristo, né? Porque o Senhor disse algumas coisas lá, aquele povo rejeitou aquilo, né? O Senhor repreendeu ele e eles diziam assim, olha, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse assim, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês deveriam agir que nem ele, né? Pelo contrário, vocês estão tentando me matar. Essa é uma acusação. Agora, versículo 41. Vocês estão obedecendo ao seu pai quando agem dessa forma. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é o próprio Deus. Jesus continuou, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim a vocês da parte de Deus. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Por que vocês não podem entender o que eu estou dizendo? É porque são impedidos de fazê-lo. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é... E aí ele segue o texto aqui, irmãos.
muito forte isso aqui, irmãos. Eu vou explicar isso aqui à luz do que está acontecendo aqui. Eu não vou nem me dirigir a você. Eu só vou explicar e você faz as deduções daí, tá bom? Porque é muito forte isso aqui. Há um povo, os judeus. Olha que coisa interessante, né? Os judeus, povo de Deus, povo que tinha a lei, povo que tinha o templo, povo que tinha os sacerdotes, que tiveram os seus profetas, povo que Deus, de certa forma, amava, entendeu? Cuidou. É só você ler o Velho Testamento e olhar a história dos judeus, você vai ver que Deus sempre cuidou dele. Agora está aqui esse povo, um grupo, pelo menos um grupo desse povo, né? Entre alguns líderes e tal, e povo está aqui. O Senhor está dizendo o seguinte: olha, vocês não são filhos de Deus. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês não estavam me tratando como estão me tratando. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Vocês são filho do pai de vocês. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele vai lançando, né, vai preparando o coração desse povo, porque ele vai dizer algo terrivelmente forte aos ouvidos daquele povo. Porque ele vai dizer o seguinte: olha, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Isso é difícil até de falar, na verdade, entendeu? Mas isso é dito para um povo extremamente religioso. Não há povo mais religioso na face da terra do que o judeu, entende? No entanto, está aqui esse povo. E o Senhor Jesus Cristo diz assim: vocês são filhos do diabo e não filhos de Deus. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês não me tratariam como estão me tratando. Vou seguir um pouquinho mais aqui com outro texto. Olha só. 1 Pedro 2, versículo 9 e diante. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, olha que coisa interessante, novamente, querido. Como eu sei que eu sou filho de Deus? Olha o que Pedro diz aqui. Vocês são, ele começa a descrever, veja como é que ele descreve o povo de Deus. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, o que caracteriza esse povo, querido? Pedro diz: vocês são isso tudo a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de ser povo de Deus, viviam nas trevas. Agora que são povo de Deus, estão na maravilhosa luz. Se você for lá para, eu acho que é Colossenses, querido, Paulo diz isso. Nós somos arrancados do império das trevas, a mesma coisa daqui, chamado das trevas, né? Arrancado do império das trevas e transportado para o reino de Deus, para a sua maravilhosa luz. Então, basicamente, querido, o que vem sendo dito por todos esses textos é que há dois tipos de pessoas no mundo. Irmãos, isso é muito forte. Eu quero que você que está me ouvindo agora, querido, não pense que eu falo isso com alegria, não falo. Na verdade, o motivo que me faz pregar o Evangelho, seja lá no templo, na igreja, seja aqui online, querido, é levar você a esse conhecimento de Cristo Jesus. Me permita dizer algumas coisas, querido. É por isso que eu prego como eu prego. É verdade, irmãos. Eu poderia usar esse tempo que eu tenho aqui para dizer coisas bonitas a vocês, coisas que eu sei que todo mundo gosta de ouvir. Eu acho que eu não sou tão tapado a ponto de aprender alguns jargões, algumas palavras bonitas, sabe? Alguns conceitos psicológicos e vir para cá e transmitir isso. Eu daria para fazer se eu quisesse. Mas eu sei que isso, ao invés de aproximar o homem de Deus, isso afasta o homem de Deus. Então, eu prefiro, querido, falar a verdade a você. Ainda que eu saiba que muitas vezes a verdade vai cortar fundo na sua alma, vai fazer você sentir dor. O que eu vou te dizer aqui é uma dessas verdades, querido, que faz com que o nosso coração doa, sabe?
eu vou te colocar da seguinte forma: biblicamente, querido, só existe 2 tipos de pessoas: os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Eu li aqui alguns textos que todos eles apontam para a mesma realidade. Queridos, isso não é minha opinião. Grave bem isso, não é minha opinião. Esse é um ensino bíblico. Tá? A questão é, como é que uma pessoa pode se tornar filho de Deus? Como é que isso acontece, na verdade? Eu vou ler só um texto, só um versículo só, que responde isso de maneira suficiente que sirva para você entender. João, capítulo 1, versículo 12. Anteriormente, antes do versículo 10, 11 aqui, João diz assim, olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o quiseram. Por isso, ele diz aqui, mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Receberam a Jesus. Todos quantos receberam a Jesus, Deus deu a essas pessoas o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Novamente, querido, eu citei isso aqui ontem, eu cito isso aqui constantemente, né? Está lá o carcereiro na prisão, guardando ali Paulo e Silas. Me parece que é Silas, é Barnabé, eu não lembro aqui quem é que está lá com Paulo na prisão, tá? De repente, um terremoto aconteceu, as celas se abriram, as correntes se abriram. Quando o carcereiro viu que as portas da cela estavam abertas, ele pegou a espada para se matar e Paulo gritou com ele, não faça isso. Ele entra diante de Paulo ali, todo trêmulo ali, e ele pergunta assim, o que eu faço para ser salvo? Paulo diz, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, querido, há um processo, na verdade, há um caminho para se tornar filho de Deus. Todos nós, todo ser humano na face da terra que já viveu, que ainda vai viver, ele é criatura de Deus, ele foi criado por Deus, mas ele não é filho de Deus. Filho de Deus são aqueles que aceitam a Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo, que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. A essas pessoas, o texto é muito claro, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você está me ouvindo agora, ou se você vai me ouvir depois aí, pelo YouTube, eu não sei por onde, se você quiser ser filho de Deus, você precisa receber a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Você precisa crer em Jesus Cristo. Sem isso, não há esperança, querido. Sem isso, não há esperança. Olhe, agora eu vou voltar aqui um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Eu falei da questão dos filhos de Deus, eu gastei muito tempo sobre isso. Pregando na igreja eu não gastei tanto tempo, mas aqui eu gastei um tempo excessivo com essa questão. Tá, é isso que o Novo Testamento ensina. Ou eu sou filho de Deus, ou eu não sou filho de Deus. Só há essas 2 categorias de pessoas na face da terra. Os que são filhos e os que não são filhos. Tá, agora a questão é, e o que o Novo Testamento tem a dizer aos que são filhos de Deus? Primeira coisa que o Novo Testamento diz a essas pessoas é que elas foram adotadas na família de Deus. Adotadas. Nós não nascemos na família de Deus, nós somos inseridos na família de Deus. Como é que acontece isso? Se você recebe a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, se você crer em Jesus Cristo, você recebe o poder para ser inserido na família de Deus. Então, nós somos adotados dessa família, tá bom? Como é que isso acontece? Eu vou ler aqui alguns textos, se você for paciente, eu espero que você ouça aí com atenção, porque eu vou falar dessa adoção, querido, tá? Dessa adoção. Deus nos adotou, Deus me adotou, querido, me adotou, tá bom? Ele me criou e depois me adotou como filho. Isso pode acontecer com você se você for a Cristo, tá? Qualquer um de você que me ouve aqui agora, se você vai a Cristo, você pode experimentar a mesma coisa, tá bom? Então, olha só. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim, pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos e servis,
mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Novamente, querido, a distinção, a classificação entre os seres humanos. Veja, há um espírito que torna as pessoas escravas, servis, e há um espírito que adota essas pessoas, adota aqueles que vão a Cristo, entendeu? Olha, vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos de Deus, pelo qual clamamos Abba Pai. Há um Espírito que nos adota como filho de Deus e há um Espírito que torna as pessoas escravas. A distinção, querido. Filho de Deus, não filho de Deus, tá bom? Romanos 8, 23. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, querido. E esses direitos de adoção, diz aqui Paulo, incluem a redenção do nosso corpo, né? Um dia, até o meu próprio corpo será ressuscitado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Gálatas 4, 5, irmãos, olha só. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, veja, o que o Novo Testamento diz a respeito daqueles que são filhos de Deus? A primeira coisa que o Novo Testamento diz é: eles foram adotados na família de Deus. A segunda coisa que o Novo Testamento diz é: além de adotados na família de Deus, também somos participantes da natureza divina. Olha o privilégio, querido. Não só adotados, mas também participantes da natureza divina. Eu vou fazer uma citação aqui agora um pouquinho longa de Martin Lloyd Jones, tentando explicar isso para você, tá bom? Olha só. Ele diz assim, olha, isso é um grande mistério, uma doutrina que não podemos esperar entender nesta vida e neste mundo. E, todavia, está aqui na Bíblia. Lemos todas essas declarações acerca do fato de que nascemos do Espírito, recebemos o Espírito, fomos regenerados, nascemos de novo, fomos criados de novo. São essas as expressões. E então, em acréscimo a termos sido tomados e adotados da família, uma mudança vital operou-se em nós. Recebemos algo da natureza divina. Mediante o Espírito Santo que habita em nós, somos participantes da natureza divina, de modo que não se trata apenas de uma adoção legal, mas uma transação vital a acompanha, querido. Não só adotados, não só inseridos, mas agora participantes da natureza de Deus. Olha só, querido, 2 Pedro 2, versículo 3 aqui e 4, olha só. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São essas promessas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Irmãos, isso é algo tremendo, sabe? Não é o meu tema, irmãos, aqui não é, não quero tanto, eu só quero ler o texto e tentar andar, porque o horário já está chegando aqui no meu final, mas veja, querido, veja, o Senhor nos concede promessas. E são por meio dessas promessas que nós participamos da natureza e escapamos da corrupção causada pelo mundo. Veja, há tantas promessas de Deus nesse sentido, querido, de que nós somos filhos, de que o Espírito habita em nós, de que nós recebemos o poder do alto para viver na presença do Senhor. Lembra lá? Aquele que começou boa obra em nós, ele vai completá-la. É Deus a quem opera em nós o querer e o realizar. Então, são muitas as promessas que o conhecimento dela vai nos habilitando e nos permitindo participar da natureza divina, querido. Vou andar um pouquinho mais aqui. Porque somos filhos de Deus, nos tornamos objetos especiais do cuidado e do favor de Deus. Veja,
Porque somos filhos, somos adotados. Porque somos filhos, recebemos o direito, a permissão de participar da natureza divina. E porque somos filhos, nos tornamos objetos especiais do cuidado e do favor de Deus. Isso aqui, queridos, só para aqueles que são filhos de Deus. São bênçãos, são promessas excepcionais, extraordinárias, mas só são aplicáveis aos que são filhos de Deus. Eu gostaria de dizer que não, querido, que isso se aplica a qualquer pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Se você quer experimentar dessas coisas, querido, vá a Cristo, entregue a vida para Jesus, tá bom? Olha, nos tornamos objetos especiais do cuidado e do favor de Deus. A Bíblia diz que nós somos meninas dos olhos de Deus. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito na palma das suas mãos, para que Ele não se esqueça de nós. Nenhum fio de cabelo cai na nossa cabeça sem a permissão de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Diz lá Paulo, né? Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem passado, nada na criação pode nos separar do amor de Deus. Porque nós somos objetos especiais do cuidado de Deus, querido. Mesmo que a gente passe pelas águas e pelo fogo, diz lá Isaías, falando de lutas, de provações, de crises que a gente vive, o Senhor estará conosco, né? Irmãos, são cuidados especiais. São manifestações especiais do favor de Deus sobre nós. Quem desfruta disso, querido, não pode viver com medo. Quem desfruta disso, querido, deve permitir que essas verdades calem profundamente no nosso coração, na nossa mente, aqui, irmãos. Nós precisamos, usando uma linguagem bem pentecostal, nós precisamos tomar posse dessas verdades, nos apropriar dessas verdades, nutrir essas verdades constantemente no nosso coração, na nossa mente, não permitindo nos esquecer disso, irmãos. Porque assim nós vamos sendo fortalecidos, assim nós seremos habilitados a vencer todas as lutas, todas as dificuldades, todos os problemas que nós vivenciamos, querido. Nós precisamos ter isso, querido, constantemente. Há um chamado de Deus urgente para nós, que nós nos apropriemos dessas verdades, querido. Veja, você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, independente da sua idade, independente da sua condição financeira, independente do seu status quo, independente de qualquer coisa, querido, você se tornou objeto especial do cuidado e do favor de Deus. Deus te trata como filho. Teu nome está escrito na palma da sua mão. Ele não vai se esquecer de você. Irmãos, isso é tremendo demais, querido. Isso é poderoso demais. Sabe, a gente não deveria permitir, querido, o sentimento de inferioridade. Nós não deveríamos permitir o medo no nosso coração. Nós não deveríamos permitir que as críticas que chegam até nós abalassem a nossa autoestima. Porque, querido, aquele que é o Senhor de todo o universo, Criador de todo o universo, Governador de todo o universo, te ama de tal maneira que Ele gravou o teu nome ali na palma da sua mão para que Ele não se esquecesse de você em nenhum momento. É esse Deus que diz, querido, assim, olha... nada pode te separar do meu amor que está em Cristo, absolutamente nada. Veja, irmãos, me permita ler o texto, querido, só para você ouvir todo o texto, porque ele é tremendo. É Romanos, eu vou pegar aqui Romanos 8. Vou tentar achar rapidinho aqui, querido, para que você pegue a ideia, irmãos, porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Tem palavras que a gente deveria memorizar e ficar citando para si o tempo todo. Vou pegar uma linguagem um pouquinho mais. Vou pegar a nova. Isso. Olha só.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Porque Deus fez tudo isso por nós, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos elegeu, porque Ele nos justificou, porque Ele nos glorificou. O que a gente deve fazer? Olha, o que diremos à vista de tudo isso que Ele fez por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, querido? É Deus quem nos justifica, é Deus quem nos salva, é Deus quem perdoa nossos pecados. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora preste atenção, querido. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? Será a perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Versículo 37, pulando 36. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, tome posse disso no nome de Jesus. Tome posse, não há nada na criação de Deus que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo, irmãos. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que luta as nossas lutas, é Ele que vai à frente abrindo caminho, é Ele que guarda o nosso coração, é Ele que está operando em nós o querer e o realizar. Queridos, nossa vida toda está nas mãos do Senhor. Eu vou terminar aqui, eu não vou nem andar mais nada, porque isso é tremendo, querido. A você que é filho de Deus, eu encerro te dizendo o seguinte: você não tem por que viver com medo, você não tem por que viver com um sentimento de inferioridade, se sentindo menos importante que alguma figura que você conhece, porque ela tem mais dinheiro do que você, porque ela é mais conhecida do que você, porque ela é mais bonita do que você, porque tem uma vida financeira melhor do que a sua. Irmãos, isso é bobagem, isso tudo é bobagem, querido. É sério, isso tudo é tolice. Todos nós vamos morrer. Todos nós seremos ceifados um dia. A questão é, e essa é a questão, querido, quando eu partir desse mundo, eu me encontrarei com meu Senhor. Porque eu sou filho, quando eu partir desse mundo, eu vou para os braços do meu Pai. Tá bom? Então não se permita a ansiedade, não se permita a inferioridade, não se permita, querido, viver preocupado, viver sofrendo por causa de coisas tolas, passageiras. Não deixe que nada roube a paz do seu coração. Saiba quem você é. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você foi adotado por Deus. Porque você foi adotado por Deus, você é participante na natureza de Deus, e por causa disso você é objeto do cuidado e do favor de Deus, querido. Agora, você que não conhece a Cristo ainda, eu tenho um apelo a te fazer. Vou ler o texto novamente para não parecer minha fala, tá bom? Poderia citar de cor, mas eu vou voltar bem aqui para o meu texto, que é João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberem, a quem? Receber quem? Receber Jesus Cristo.
A todos que receberam Jesus Cristo, a essas pessoas foi-lhes dado o poder de serem feitas filhas e filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, meu querido, minha querida, eis aqui um conselho. Aceite, receba Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Creia em Jesus Cristo. E você será adotada na família de Deus. Você receberá o poder para ser feito, para ser inserido na família de Deus, com todos os privilégios dos filhos. Tá bom, queridos? Eu quero encerrar isso aqui para terminar no meu horário aqui que eu planejei, tá? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, são verdades tão profundas, tão tremendas, Pai, que a nossa mente, às vezes, Senhor, meu Deus, duvida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a guardar essas verdades no mais íntimo do nosso coração. E que possamos sempre, sempre voltar a elas, Senhor, meu Deus, Pai, reafirmando a nossa identidade, Pai. A nossa identidade espiritual. Somos filhos e filhas de Deus. Fomos adotados pelo Senhor. Recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Temos a natureza divina. Somos participantes da natureza divina, somos objetos do teu amor, do teu favor, do teu cuidado, Senhor, meu Deus, e por causa disso, nada pode nos separar do teu amor que está em Jesus Cristo. Meu Deus, que essas verdades, Senhor, meu Deus, queimem na nossa mente, no nosso coração, diariamente, Senhor, no nome de Jesus. Quanto àqueles que ainda não experimentaram, Senhor, tão gloriosas verdades, o Espírito Santo, vá ao encontro dessa pessoa, abra o entendimento dela para que ela possa crer, para que ela possa se apropriar disso no nome de Jesus e receber a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, porque não há bênção maior nessa terra, porque não há privilégio maior nesse mundo do que ser filho de Deus. Senhor, eu te peço tudo isso, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.